Boa noite, irmãos. A paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, amém? Irmãos, como é bom a gente ouvir Deus falar conosco, né? Deus fala tremendamente através da sua palavra. Como é bom a gente crer na palavra do Senhor, não duvidar da palavra de Deus, né? E aqui em Tiago, o Senhor fala, aqui no capítulo 6, que peça, porém, capítulo 1, no versículo 6, peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento, que aí ela vai e ela vem, né? Então é importante, e Deus está falando assim, que nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor e confiar na palavra de Deus, né? Não devemos deixar que o nosso coração duvide que Deus falou. Se Deus falou que vai fazer algo na nossa vida, Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus não volta sem não ser cumprida, ela vai ser cumprida sobre nossas vidas. Então, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na nossa vida, amém? Não é porque você quer, é porque a vontade dele está sobre nós, amém? Então a gente pensa que é a vontade nossa, não, é que Deus quer fazer, mas Ele quer fazer para que o nome dele seja glorificado, amém? Glória a Deus. Então a gente tem que entender que Deus ele quer que nós confiamos mais nele, independente da situação que cada um de nós nos enfrentamos. Temos que colocar a nossa confiança no Altíssimo, né? É porque Ele sabe tudo que é melhor para nós e Ele está no controle de tudo está no controle das suas mãos. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Nós temos que crer nessa palavra, porque o Senhor está atento às nossas necessidades. Ele sabe a necessidade de cada um de nós que nós pedimos, que estamos precisando, mas só que o Senhor, Ele quer que nós creia nele. Confie nele, né? E peça, né? Peça com fé, né? Ele vai conceder o desejo do nosso coração se nós confiar, perseverar na fé. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela tem poder sobre todos nós, né? E se você pedir com fé, orando, suplicando, intercedendo também para umas pessoas que elas se alguma situação ou sejam curadas, Deus considerar, porque se você tem fé nele, né? Deus é capaz de fazer o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós temos que crer. Então, depende da situação que cada um de nós estejamos passando, circunstância, mesmo que a circunstância da nossa vida aponte que para nossos olhos, né, para nossos olhos é impossível, mas se nós olhar pelos olhos espirituais, viver pela fé, as coisas irão acontecer, porque nós esperamos aquilo que nós não vemos, mas vai acontecer, né? Amém? Então, temos que ter essa esperança no nosso coração. Crer que vai acontecer, porque Deus fará sobre a nossa vida, amém? E o que há de vir virá não tardará, aleluia. Então nós temos que crer na palavra do Senhor, não jamais colocar incredulidade no nosso coração. Por que nós não recebemos? Primeiro Deus fala na palavra dele que a gente não sabe pedir, a gente pede mal, né? Às vezes a gente pede algo para Deus, não, acontece uma outra coisa e a gente acha que Deus não era aquilo que você queria. Uma vez Deus até realiza o seu coração. Chegar na frente e você fica reclamando que não era aquilo que você queria. Quantas pessoas Deus já realizou sonhos e ainda se frustraram, porque não era, mas não é a vontade sua, é a vontade dele. Amém? Que você não sabe esperar, você não sabe o que Deus tem para nós. Às vezes Deus pede uma coisa, Deus concede outra, mas de uma outra maneira, de uma outra forma, que Deus ele sabe o que faz para nós, né? Sabendo que nós somos pessoas que nada tá bom. Cada vez nós queremos mais, né? E nada saciar a nossa vontade de querer as coisas. Nós sempre queremos algo mais. Isso é uma coisa do ser humano, né? Então, Deus, ele sabe o que nós precisamos. Por isso nós temos que descansar o nosso coração em Deus. Temos que confiar na palavra de Deus. Porque nós temos que pedir para Ele, ó Pai, seja feita sua vontade na vida. Se eu só achar que isso é bom para a minha vida, por isso nós temos que apresentar nossas orações perante a Deus. Orar e interceder ao Senhor para que Deus possa realizar os desejos do nosso coração. Por isso nós temos que fazer nossos planos no Senhor. Se nós fazer planos, se não estiver dentro dos planos de Deus, os nossos planos serão frustrados. Por isso que muitas vezes tem gente que realiza as coisas, chega lá na frente e está frustrado. Se sente vazio, não acha que é aquilo que foi. Então, por isso nós não temos que fazer planos na presença de Deus, entregar a nossa vida, nossos planos na mão do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Os caminhos deles são maiores que o nosso, os planos deles também são maiores que o nosso, o pensamento dele também. Se confiar na palavra do Senhor, amém? Então nós temos que confiar em Deus. Nós jamais podemos duvidar da palavra de Deus. Se Deus for que vai fazer algo na sua vida, que vai fazer um milagre acontecer na sua vida, você tem que crer, assim como eu, que Deus vai fazer. Para Ele nada é impossível. Para nós é, mas para Ele não. Basta só uma palavra de Deus. Toda a nossa vida pode mudar em questão de minuto. Ele tem o poder, está na mão dele. Amém? Nós temos que crer na palavra de Deus. O problema é que nós não cremos.
Nós queremos, mas não cremos. Nós pedimos, mas nós não temos fé. E sem fé, irmão, sem fé, irmã, é difícil agradar a Deus. Se você não tiver fé, não tem como agradar a Deus. Nós temos que ter fé, tem que ser perseverante na oração, tem que ser perseverante no jejum, tem que ser perseverante no louvor, tem que fazer sempre as obras boas diante de Deus. Temos sempre que fazer as coisas boas para Deus, para que Deus possa ver que nós somos filhos esforçados, que temos ânimos, coragem para enfrentar o desafio da vida. Amém? É isso que Deus quer de nós, que confia na palavra dele. Descansa teu coração, descansa tua alma. Se você já colocou em oração, pediu, intercedeu já para uma pessoa, a sua vida, a sua casa, a família, Deus vai acontecer. Mas não vai também ser no meu tempo, né? Vai ser no tempo de Deus. A hora que Ele achar que você está preparado para receber, as coisas vão acontecer. Que para Deus nada é impossível. Para nós é, mas para Ele não. Precisamos confiar mais na palavra de Deus, amém? E às vezes nós não confiamos, porque nós colocamos algo na mão de Deus e não fica preocupado, não dorme, fica pensando, será que vai acontecer, será que vai... Quanto mais ansiedade nós tivermos, significa que nós não confiamos na palavra de Deus, né? Isso está torturando nossa mente, ai meu Deus, será que vai? Eu coloquei a Deus, será que vai? Não, se for de acontecer, vai acontecer, ninguém vai impedir, nada vai. Porque Deus vai fazer com que as coisas dê certo na nossa vida, porque Ele pode fazer com que as coisas dê certo, nós não. Mas Ele tem poder para tudo, para fazer algo sobrenatural, né? Então, nós temos que confiar na palavra. Então, nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Ele fala viver de acordo, ouvir o que Deus tem para nós, uma direção que está falando aqui sobre nós, para nós, né? E guardar os mandamentos de Deus, praticar, viver o mandamento de Deus, é fazer o bem, ajudar, saber separar o que está certo e o que é errado, né? E também nós temos que obedecer à voz de Deus, ouvir o que Deus tem falado no nosso coração, para que nós possamos ser abençoados e prósperos nessa terra. E o Senhor fala ainda que se você for um filho obediente, amar a Deus, guardar os mandamentos do Senhor, né? E praticar o mandamento e ser obediente, você vai comer o melhor dessa terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, né? E assim nós confiando em Deus, nós descansamos nosso coração e buscando em oração, intercedendo, orando pelos nossa família, orando também por coisas que nós precisamos sobre a nossa vida. O Senhor, nós vamos alcançar o favor de Deus, né? Ele vai conceder, sim, o desejo do nosso coração. Nós vamos confiar. Agora, se nós não crer na palavra de Deus, que ficar duvidando, ai, será que vai acontecer? Como será que Deus vai fazer? Será com aquela ansiedade? A ansiedade mostra que nós somos incrédulos, né? Já mostra que você fica muito ansioso, esperando algo. Não precisamos se desesperar, porque o que é de acontecer, vai acontecer. Nada, ninguém vai impedir. Se Deus falou que vai fazer algo na nossa vida, Ele está falando sobre a palavra dele. Peça que eu te dou. É uma coisa que Ele fala, peça que eu te dou. Ore com fé, persevere na fé. Se você pedir, ele não fala assim, pedir voz doar. Ai, como é? Voz doar, né? Peraí, deixa eu escrever aqui, essa palavra é meio complicada, vai. Pedir e recebereis, né? Peraí. Ali, vamos lá, aqui para escrever, para falar direito para falar, né? É meio complicado, pedir voz doar, sabe como é que é? Pedir voz doar, peraí. Ai, nossa, vamos lá. Pedir, peraí. Pedir, vamos ver, pedir voz. É a mesma coisa, é que é a palavra mais antiga, né? É pedir vos será dado. É a mesma coisa, pedir vos será dado. Amém? Buscai, é que lá a palavra é meio complicado de falar. Pedir vos será dado. Amém? E aqueles que buscam encontrarão também. Aqueles que batem, a porta se abre. Então, Deus está falando que se você pedir com fé, a porta vai se abrir, né? Você vai encontrar aquilo que você tanto espera. E aqui nós estamos falando de Deus, né? Você vai encontrar o quê? Que Deus tem um encontro com nós, né? Através da palavra dele, porque a palavra dele é viva, amém? Então Deus tem algo para fazer na nossa vida, mas é dentro do propósito dele também. Não pense que tudo que Deus vai conceder no nosso coração que nós precisamos, ele tem um propósito de Deus. Eu falo que até a dor nós temos propósito de Deus, né? Então Deus tem um propósito para qualquer situação que aconteça na nossa vida. É que nós, no momento das aflições, das dores, das lutas, a gente acha que Deus não está olhando por nós. E aquelas situações estão passando e questionando, né? Por que será, né? Que as coisas estão acontecendo. É para que o que está acontecendo na vida? Porque tem um para quê. Há um propósito de trás daquele problema. Há um propósito de trás dessa aflição. Tem um propósito de Deus.
Confiar, então, na palavra do Senhor, amém? Então, Deus faz com que as coisas aconteçam segundo a vontade dEle, e não segundo a nossa vontade. Oh, glória a Deus. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus. Então, nós temos que aprender a viver de acordo com a palavra de Deus, obedecer o que Deus está falando, né? Que Deus tem algo para nos entregar? Tem. Ele tem sim, tem bênçãos na mão dEle para entregar para o povo dEle, o povo de Deus. Mas só que o povo não recebe porque não crê. O povo não recebe porque não sabe pedir. Amém? O povo não recebe porque não sabe perseverar na fé. E Deus fala que sem fé é difícil agradar a Ele se você não tiver fé. Você tem que perseverar na oração. Confiar que Deus está falando que vai acontecer algo na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Você crê? Você fala, eu creio em nome de Jesus. Então, se você já apresentou a sua oração, já colocou o que você está precisando, mas para o propósito, para aquilo que você está precisando. Porque às vezes a gente pede um carro, olha só. Tem gente que pede um carro para passear, né? Mas tem gente que pede um carro para trabalhar, para carregar sua família. Então isso tem um propósito. Não um carro para gastar com farra, tem gente que pegar um carro para gastar com farra e andar com mulher. Isso não é propósito. Isso aí é vaidade. Agora você pedir uma coisa que você precisa, que você necessita, isso Deus considera no seu coração. Nós temos que apresentar ao Senhor, amém? Pedir coisas que vai ter um propósito daquilo que nós pedimos, né? Então nós temos que pedir coisas que Deus vai conceder também. Nós temos que saber pedir, porque a gente pede mal. Ele fala que nós pede mal. É porque às vezes pede coisas fúteis, né? Coisas que não vai acrescentar nada, né? Então nós temos que pedir com fé. Aquele que precisa de uma casa, porque está cansado de pagar aluguel, pede para o Senhor com fé. Pai, me providencia uma casa. Na situação do meu salário, por exemplo, eu não vou conseguir comprar uma casa. Jamais. Eu posso até pensar que nunca vou poder conseguir. Mas só que para Deus não tem essa palavra nunca. Ele concederá, ele vai mover os céus lá e você vai conseguir financiar uma casa, comprar sua casa, seu carro, né, para levar sua família. Você vai trabalhar de ônibus também gastando, né? Você vai conseguir ter um cargo novo, um relacionamento, um casamento, né? A sua saúde vai ser recuperada, vai ser curada de uma doença, porque para Deus nada é impossível, irmãos e irmãs. Para Deus nada é impossível. É para nós que nós não cremos, né? Mas se nós crer em Deus, nossa, tudo vai acontecer na nossa vida. Nós temos que confiar em Deus. Você imagina, né? Moisés tirou o povo do Egito, né? Chegou ali perto do rio, do Mar Vermelho ali, né? Você já pensou se Deus falasse para Moisés, toca nas águas, né? O cajado. E se ele não tocasse ali nas águas, o Moisés, o mar se abrir, se ele duvidasse, ai Senhor, mas será que vai acontecer? Será que o povo ia sobreviver, Israel? O faraó não ia matar o povo de Israel? Então, e se Josué também fosse corajoso e fizesse todas as instruções que Deus falou, será que ele conseguiria atravessar o Jordão com o povo de Israel? Arca de aliança do Senhor? O sacerdote? Não, também não ia conseguir. Então, nós temos que entender que, será que Abrão também conseguiria ser pai de muitas nações, se ele não fosse um homem paciente, ouvisse a palavra de Deus, o tempo certo, Deus concedeu, né, a Sara ser mãe, também que é estéril. Então nós temos que entender que tudo tem um tempo, né? A promessa está sobre nós. Amém? Glória a Deus, eu creio. Só que nós temos que confiar, perseverar na fé, porque muitas vezes não recebemos também, porque nós desistimos, né? Desistimos, por exemplo, Deus fala assim, fala para você, ó, você vai casar esse ano. Aí você vai casar, né? Ele fala. Aí você fala assim, aí aparece um primeiro, aí você já vai casando, aí já for casar, mas às vezes não é aquela pessoa. Aí você se precipita tanto, Deus fala que você vai casar. Pode ser que a próxima pessoa que vier, você vai ser a pessoa, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado em se precipitar, mas e jamais duvidar da palavra de Deus. Se Deus, que Deus já falou para minha vida tantas promessas que vai fazer na minha vida, mas se eu duvidar, eu sei que vai acontecer algo na minha vida, eu sei que no tempo dele. Mas ele vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida, mas eu tenho que esperar nele. Então, meu coração sabe que tem algo de Deus na minha vida que vai acontecer. Eu espero sim, confio no Senhor, que o tempo dele não é meu tempo. E a vontade dele está sobre mim. Na verdade, nem é a minha vontade, mas é a vontade do meu Pai. Porque a minha vontade, né? Eu sei que a minha vontade é muito pequena, né? A minha vontade, a gente pensa nas coisas muito agora, né? Mas a vontade de Deus, ela vai além de nós, vai além do que nós queremos. Ela vai lá para o futuro, né? Nós ouvimos aqui, Deus já lá o futuro, Deus está falando da palavra dele no futuro nosso lá. Não é nem hoje, é um futuro nosso. É que nós não vemos o nosso futuro, mas ele já sabe, o nosso futuro está nas mãos dele, já está escrito na mão dele, amém? Ele só está ali esperando o momento certo para nos entregar. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Não é que nós duvidamos, né? Temos que ele falar que se você duvidar,
da palavra estão semelhante a um homem que é a zona do mar, que ela vai e volta. Então você não tem fé em Deus, né? Você só crê, mas você não tem fé. Mas temos que crer, ó, ele falou que tem que crer na palavra de Deus, tu e sua casa será salvo. Então você creia e confia na palavra e tenha fé em Deus. Se ele fala que ele vai fazer, então você vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser restaurado na sua vida, né? Vai ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então temos que crer na palavra de Deus. Então nada de duvidar. Se Deus falou que vai fazer algo na sua vida, não deixa a incredulidade invadir seu coração. Arranca a pedra da incredulidade, que a hora que Deus fala, sai Lázaro para fora, ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que se levantar de lá e vai ter que vir para fora. Porque a pedra ela foi tirada, né? Ela foi removida. Então nós precisamos ter incredulidade. Então é como se fosse uma pedra que está no nosso coração, uma pedra que tampa o agir de Deus, tampa a vontade de Deus, né? A bênção de Deus. Nós colocamos uma pedra no nosso coração, então nós não enxergamos, nós queremos só aquilo nosso, nós pensamos só no nosso eu, nós não vemos o que Deus tem para fazer para nós, o que Deus quer para nós, o que Deus está nos oferecendo é muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Nós temos que confiar na palavra de Deus. É que muitas vezes nós duvidamos, né? Será, Deus, que vai acontecer? Porque nós estamos sempre cheios de será. Eu coloquei ele lá, mas será que eu vou ser chamada? Se você ter fé, você vai ser chamada pelo concurso. Se você ter fé, você vai ser curado de qualquer enfermidade. Você vai falar, não, Deus, eu vou ser curado. Se você profetizar, por isso que eu falei, profetiza. Profetiza, eu vou ser curada. Profetiza, eu vou melhorar minha situação financeira, eu vou ter um relacionamento futuro, eu vou comprar uma casa, eu vou ter meu carro. Aí a pessoa pode rir de você, poxa, rir. Mas você começa a profetizar no seu interior, você vai, eu vou ter. Porque se Deus é comigo, tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus está comigo, nada irá me faltar. Glória a Deus, aleluia. Começa a profetizar sobre a sua vida. Você vai ver o céu se mover. As muralhas vão cair também em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos crer, vamos confiar no Senhor. Não vamos desistir não, dos nossos sonhos não. Se Deus falou que vai fazer, vai. Essa pessoa jogar um balde de geografia, se você não fazer isso, porque não vai dar certo. Porque você não vai conseguir isso que você quer. Não se preocupe. Se ele falou que vai fazer, ele pode fazer acontecer do jeito que você quer também, do jeito que você planejou na sua vida, ele pode fazer. Ele é Deus, ele tem poder para tudo, mas só tem que confiar na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos crer. Eu vou cantar um louvorzinho que eu gosto muito de cantar aqui em casa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi, receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar glória. Milagre neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão o poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão o poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão o poder de meu Deus. Se você orar, se você clamar, as muralhas não resistirão o poder de Deus. Tudo que você pediu em oração, Deus considerará o desejo do teu coração. Nada pode impedir os planos de Deus sobre a nossa vida. Nada e ninguém pode. Agindo eu, diz, quem o impedirá? Ninguém pode. Amém? Nós temos que confiar na palavra de Deus. E nós vamos dar o testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Aqueles que creem, que confiam na palavra do Senhor. Amém? Então, uma boa noite, hein? Fique com Deus, creia na palavra de Jesus e peça, mas peça e persevere na oração e fala, eu vou ter porque Deus é comigo, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E começa a profetizar. Eu falo assim para minha sobrinha, que quer ser mãe, meu sobrinho, já compra o enxoval do bebê, já compra lá a roupinha do neném e fica lá, Deus, eu vou ter um outro filho. Deus me concedeu, começa a profetizar, eu vou comprar uma casa, já começa a olhar casa, eu vou ver um carro, começa a ver um carro, começa a visualizar aquilo que você quer, Deus vai conceder. É que você está crendo sem você ter condições, nem você está vendo, mas você está esperando, você sabe que para Deus nada é impossível aquele crer. Oh glória, aleluia. Então creia na palavra de Deus, creia
quer alguma coisa, já começa a pensar na sua casa, onde você vai morar, onde você vai habitar, o lugar que você vai montar o seu trabalho, vai trabalhar, vai começar uma nova vida. Começa a visualizar uma nova vida, começa a visualizar aquilo que você quer. Você vai ver Deus vai fazer milagres sobre a sua vida e você vai dar o testemunho, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Tenha uma boa noite, hein? Fique com essa palavra é abençoada. Se eu fosse você, se você crê, se você não crê, você não vai falar. Mas se você crê, eu vou lá no comentário aqui no YouTube, no canal Ministério de Deus, você vai falar, amém, glória a Deus, eu creio em nome de Jesus. Se você crê, mas se você não crê, você não vai por lá. Mas eu quero ver quem crê. Eu creio em nome de Jesus. Que tudo que eu colocar em oração, Deus vai considerar a minha vida, a minha casa, na minha família. E eu vou dar o testemunho aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. E vou continuar louvando a Deus, adorando meu Deus eterno Pai e Rei da Glória, porque Ele é maravilhoso na minha vida. E eu sou grata todos os dias, porque como Deus vem agindo na minha vida, na minha casa, me abençoa na minha casa e minha família, graças a Deus. Eu adoro, louvo o nome do meu Deus maravilhoso, porque é Ele que me sustenta e que me ajuda todos os dias. Eu sou grata a meu Pai. Então tenha uma boa noite, fique com Deus, creia na palavra do Senhor e confia, porque Deus tem algo grande para fazer na vida de cada um de nós, amém? Só que creia e confiar, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?